Olá, minha gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estou de volta para falar sobre a situação que Douglas Souza passou. Ele disse ter sido vítima de homofobia no aeroporto de Amsterdã. Abre aspas, disse ele, precisamos ter voz. Fecha aspas, pontuou Douglas Souza sobre a situação. Conforme contou ele, passou mais de 6 horas aguardando liberação de um agente de segurança do aeroporto. Ele desabafou sobre a situação nas redes sociais, declarando ter sido vítima de homofobia, enquanto tentava apenas se deslocar de Amsterdã para Roma. Vamos acompanhar um trecho do vídeo divulgado. Aproveita, se você é novo e não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Na segunda-feira à noite, 8 horas da noite, e cheguei aqui na Itália quarta-feira, sei lá, 2 horas da tarde, era para ter chegado na terça-feira, para ter sido uma viagem bem mais tranquila do que foi. Vou contar um pouquinho do que aconteceu para vocês. Não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero, sabe, tipo, eu me conheço, eu não quero ficar carregando essa energia para mim agora, porque eu tô no começo da temporada, uma nova fase da minha vida e que precisa dar tudo certo, sabe? Eu não quero ficar pensando muito nisso. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, eu vou falar detalhadamente, mas eu vou contar mais ou menos o que aconteceu pra vocês. Basicamente a gente pegou, e eu tava aí e o Gabi, né? O Gabriel, meu namorado. A gente pegou um voo de São Paulo, Guarulhos, até Amsterdã. E aí de Amsterdã a gente teria que passar pelo controle de passaporte pra vir pra Roma. Vir pra Roma não, né? Pra ir pra Roma, pra depois pegar um outro voo pra depois vir pra Vibo. Enfim, até então tava tudo bem, tava tudo tranquilo, super normal. Na hora que a gente foi passar no controle de passaporte, o cara conversou comigo super de boa, perguntou o que eu ia fazer na Itália, enfim, eu expliquei pra ele que era jogador de vôlei, que eu tinha sido contratado por tal time, enfim. E aí perguntou quem que era o Gabriel, e aí eu expliquei pra ele. Quando eu falei pra ele que era meu namorado, a fisionomia dele já mudou na hora, e o tratamento dele também. Aí ele perguntou o que que o Gabriel ia fazer lá, e aí eu falei, né, tipo, ele é meu namorado, nós temos aqui um documento, ó, de união estável, ele vai pra lá me acompanhar, vai trabalhar lá, enfim. E aí chamou um cara no telefone e falou que esse cara ia cuidar da gente. Aí eles levaram a gente pra um outro lugar ali do lado da fila mesmo, do controle de passaporte, onde tinha mais umas 20 pessoas. Largou a gente ali durante simplesmente umas 5 horas mais ou menos. Não dava nenhum tipo de explicação. Eu chegava pra ele pra perguntar o que aconteceu, se precisava de ajuda, se a gente podia ajudar de alguma forma, se eu podia passar o telefone do meu clube, porque já tinha acontecido isso com uma outra pessoa conhecida e tal. E aí eles passaram o telefone do clube, eles ligaram pro clube e aí, né, deu tudo certo, liberaram. Eles não quiseram nem me escutar. E aí eu achei muito estranho. Depois disso, depois de umas 5, 6 horas, eles me chamaram numa salinha e tal, e fizeram toda uma entrevista pra perguntar o que que eu ia fazer lá e tal. Até então achei super normal, tipo, até então, né, tranquilo, pra você saber o que você vai fazer no país. Só que aí chegou de novo bater na tecla de quem eu... E aí eu tentava explicar que era meu namorado e tal, e eles tinham muita dificuldade de entender esse termo. Pra eles era companheiro, eles não falavam de jeito nenhum namorado, e a gente tinha ali um documento, uma documentação falando que a gente tinha união estável e tal, enfim. Mas ele insistia no companheiro, e aí não queria deixar de jeito nenhum o Gabi passar. E aí perguntou se, aí sim perguntou se ligasse pro meu clube, se eles iam falar, se eles sabiam que o Gabi ia morar comigo, não sei o que, se tava, tipo, tudo bem essa situação. Eu falei que tava. E aí me liberou, me deixou ali num canto de novo por mais algumas horinhas maravilhosas. E aí eu comecei a perceber um certo padrão no tratamento deles, porque, como eu falei no começo, a gente foi colocado ali com mais 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 18 pessoas eram pessoas pretas ou latinas, e duas era eu e o Gabi. E aí, uma dessas pessoas que estavam esperando ali com a gente se revoltou muito com a situação. Inclusive, esse cara ficou esperando muito menos tempo que a gente, mas ele ficou muito revoltado. Ele tinha esperado umas 2 horinhas. Ele ficou super revoltado porque uma moça passou na frente dele. Ela foi colocada ali, ela ficou uns 15 minutos no máximo, foi atendida. Uma loirinha de olho azul foi atendida. E aí ele se revoltou e começou a gritar e perguntar por que que vocês estão atendendo ela e não tá atendendo a gente. O que aconteceu? É porque ela é branca, sabe? Tipo, e a menina, ela ficou até sem graça, mas ela ficou tipo meio que, ai, não fala sobre isso, não sei o que, sabe? Meio constrangida. Só que eu já tinha pensado nisso, só que eu falei, não, será que é coisa da minha cabeça? Só que realmente foi o que aconteceu, sabe? Eu e o Gabi chegamos lá, tinha 20 pessoas na nossa frente, eles atenderam todas essas 20 pessoas, depois chegaram pessoas depois de mim e do Gabi,
E aí resolveu o problema de todo mundo e não resolveu da gente. Simplesmente deixou a gente ali. Eu perguntava pra eles quantas horas, quanto tempo que a gente ia ter que esperar, o porquê que a gente ia ter que esperar. Não falavam nada. A gente falava, ai, fica aí, mas a gente ficou literalmente o dia inteiro lá sentados esperando. E aí parece que quando deu, sei lá, 11 horas da noite, que aí já tinha fechado o aeroporto, que não tinha mais voo pra Roma, eles liberaram a gente e mais esse moço que estava ali, que estava reclamando, que ele estava completamente revoltado. E e aí a gente teve que ficar dormindo dentro do aeroporto, porque a gente teve que passar pela aquela parte do controle de passaporte, né, do negócio de imigração, e aí não tinha como a gente ir pro hotel, a gente teve que ficar literalmente jogados, sentados ali no chão, até 7 horas da manhã, que era o próximo voo para Roma. Então, assim, foi o que eu senti, foi uma situação muito estranha, foi muito difícil, assim, porque a gente se sente fragilizado nessa situação, porque a gente não pode fazer nada, era contra a polícia, então se a gente falasse uma coisa, a gente se exaltasse, poderia dar problema pra gente, eu nem ia estar aqui trabalhando hoje, sabe? Se eu não tivesse vindo a trabalho, se fosse a turismo, com certeza eu nem estaria aqui, eu já teria voltado pra casa, seria pegar minha... Até tentei pedir meu passaporte de volta, mesmo assim eles não quiseram dar ali na hora, depois de umas 6 horas já que eu tinha pedido. Mas enfim, acabou que passei, sei lá, 15 horas no aeroporto, que era pra ter passado umas 3 horas no máximo, foi isso que aconteceu. É... Mas enfim, infelizmente foi o que aconteceu, tá? Eu não achei normal essa situação, sabe? É uma coisa que acontece em todas as partes do mundo. Aí as pessoas vão falar, ai, mas Amsterdã é super liberal, não sei o quê. Mas, meu anjo, não é assim que funciona, sabe? Porque eu vivi aquilo, eu sei o que eu vivi, eu sei o olhar, eu sei o jeito que trataram eu e meu namorado na frente de todo mundo. Foi uma situação muito constrangedora.